Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Foco nos Cálculos Químicos. Mais especificadamente, hoje sejam bem-vindos ao módulo de determinação de fórmulas. Nesse módulo nós vamos comentar basicamente sobre as três fórmulas mais importantes quando nós falamos a respeito de química quantitativa, que é a fórmula centesimal, a fórmula mínima e a fórmula molecular. E vamos aprender a como sair de uma para outra e vice-versa e assim por diante. Mas antes disso, como de praxe de todo módulo, vamos fazer uma pequena introdução, vamos fazer aqui um pequeno histórico para você se situar. Bom, quando nós falamos a respeito da determinação de fórmulas químicas na quantificação e saber quantos átomos tinham, qual era a composição da substância, isso foi uma questão que sempre foi em pauta de vários cientistas, de vários químicos ao longo das épocas. E o que acontece? O primeiro tipo de fórmula que nós tivemos, historicamente falando, dentro da área da química, foi a fórmula centesimal, que é a fórmula que vai me indicar a porcentagem em massa das suas substâncias, da substância no que diz respeito aos átomos. Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, o etano. O que ele quer dizer? Que 80% dessa massa vem do carbono, 20% dela vem de hidrogênio. Você tem aqui, por exemplo, trióxido de enxofre. 40% da massa vem do enxofre, 60% vem do oxigênio. E aí, por que essa foi a primeira fórmula? Por que aconteceu? Olha aqui, ó. Historicamente, o primeiro tipo de fórmula para representar um composto foi a fórmula centesimal. Por quê? Porque na época, no final do século XIX, um dos equipamentos mais sofisticados que eles tinham, pessoal, era a balança. Então o que eles faziam? Eles pegavam um composto e decompunham eles nas substâncias simples. E aí eles mediam a massa inicial, mediam a massa das substâncias que foram formadas depois da decomposição e pegava a divisão. Foi produzido tanto de oxigênio sobre a massa total, fazia a divisão e achava a porcentagem. Quanto de oxigênio representa da massa total? E aí começou a fazer essa relação. Então o primeiro tipo de fórmula que nós tivemos foi a fórmula centesimal, que me indica a porcentagem em massa dos átomos, dos elementos envolvidos ali na formação daquele composto. Com a evolução dos estudos e a determinação da massa molar dos elementos, ou seja, quantas gramas tem um mol de cada elemento químico, foi possível determinar a menor proporção entre os átomos que constituem o seu composto. Então, olha, nesse composto aqui tem a proporção no mínimo de tantos carbonos para tantos hidrogênios para tanto oxigênio, e assim sucessivamente. E essa fórmula ficou conhecida como fórmula mínima ou fórmula empírica. Por exemplo, você tem aqui, ó, etano. A fórmula do etano, se você contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, você tem ali C2H6. Mas você consegue simplificar. Dá para simplificar por 2. Então a menor proporção é que para cada um carbono eu tenho 3 hidrogênios. Olha da glicose. A fórmula dela é C6H12O6, mas eu consigo simplificar tudo por 6. Então a menor proporção é que para cada um carbono eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa fórmula aqui é a fórmula mínima. Então aqui a gente tem a fórmula fórmula centesimal. A fórmula mínima, pessoal, também pode ser chamada de fórmula empírica, tudo bem? E aí o que acontece? Com o advento, com as descobertas, as massas molares da substância, devido ao desenvolvimento de equipamentos, espectrômetros de massa e tudo mais, a gente conseguiu determinar a massa molar do composto, da substância. E aí, como a gente tinha já a fórmula mínima, a gente conseguiu determinar a massa molecular do composto, a gente conseguiu então descobrir a fórmula molecular. E a fórmula molecular, pessoal, é a fórmula que me indica quantos átomos formam a minha molécula. Então, olha aqui, ó, na molécula de etano, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 6 átomos de hidrogênio. A da glicose é formada por 6 de carbono, 12 de oxigênio e 6 de oxigênio. O trióxido de enxofre, a molécula, é formada por 1 enxofre e 3 oxigênios. Observem que essa molécula aqui, ó, a fórmula mínima e a fórmula molecular é igual. Por quê? Não tem como simplificar, né, gente? 1 para 3, a gente não consegue reduzir mais que isso. Tudo bem? Então, resumindo, o que nós temos aqui? Fórmula molecular me indica a quantidade de átomos que formam a minha molécula. Olha, tem tantos carbonos, tantos hidrogênios, tantos oxigênios, tantos enxofres nessa molécula.
A fórmula mínima vai me indicar a menor proporção, é a gente simplificar, tudo bem? E a fórmula centesimal vai me indicar a porcentagem em massa dos elementos envolvidos ali. Belezinha? Então, resumindo, historicamente, nós começamos ali, então, com a massa, com a fórmula centesimal, que é uma fórmula que me indica, então, a porcentagem dos elementos envolvidos. Por quê? Na época a gente só tinha uma balança, então eles decompunham essa substância até na substância simples, faziam a razão e encontravam a proporção em massa. Depois, com o advento dos estudos sobre a massa molar dos elementos, a gente conseguiu sair da centesimal e ir para a fórmula mínima. E com o advento da massa molar do composto, a gente conseguiu chegar na fórmula molecular. Todos esses passos que eu acabei de falar para você, se você pegou a ideia, se você entendeu esse histórico, você vai falar assim, mas qual que é a importância de estudar esse histórico? Porque se você entendeu, olha, precisou disso, precisou daquilo, você vai entender agora as conversões. A gente vai começar agora a trabalhar com a ideia. Sai daqui, vem para cá, e daqui, vem para cá, e assim vice-versa. Por exemplo, sair da molecular e para mínima é fácil, é só simplificar. Beleza. Agora, vamos fazer um exercício onde a gente tem a fórmula molecular de um composto e eu quero ir para a fórmula centesimal. Eu quero determinar a porcentagem em massa. Dá uma olhadinha no exercício.